Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Em casa, desde pequeno, a minha mãe me ensinou a ter responsabilidade. O meu irmão Leandro, o mais velho, tinha 14 anos a mais do que eu, enquanto o Olavo, 5. O Olavo nasceu com necessidades especiais. Então a mamãe nos ensinou a cuidar dele como se ele fosse o nosso bebê. E aos 9 anos, eu já cuidava do meu irmão Olavo e sabia exatamente como prepará-lo para ir à escola. Logo depois das 10, eu o colocava debaixo do chuveiro e lavava ele do meu jeito. Vestia o uniforme, penteava o seu cabelo e despejava o perfume do Leandro nele. Afinal, a mamãe havia dito que o Olavinho precisava estar sempre limpinho e cheiroso. Então, o perfume do meu irmão ia embora. A mamãe era auxiliar de cozinha e o papai porteiro. O Leandro estava trabalhando como ajudante geral, mas fazia um curso técnico em elétrica. A nossa família era bem unida. Mesmo com o meu irmão sendo mais velho do que eu, ele sempre conversava comigo, perguntava como eu estava, o que eu gostaria de ser quando eu crescesse. E quando ele comprava algo para si mesmo, nunca se esquecia de trazer algo para mim e para o Olavinho também. O mais legal era que no dia do pagamento dele, o Leandro sempre me dava uma quantia, afirmando que eu também trabalhava, ajudava em casa, cuidava do nosso irmão e ia para a escola todos os dias. E por essas razões, eu merecia ter uma mesada. E assim, nos dias 5 e 20, eu também tinha o meu pagamento. E nos finais de semana, quando os nossos pais estavam em casa, eu tinha meus 2 dias de folga de cuidar do Olavinho. E eles me deixavam livre para aproveitar. Mas, na verdade, eu preferia cuidar do meu irmão. Então, eu o levava comigo para a praça e jogava bola com ele, já que isso era parte da nossa rotina. E eu sempre ficava com a consciência pesada em deixá-lo em casa, porque quando eu chegava, ele ficava tão feliz, ele me abraçava, me beijava, e isso me fazia perceber o quanto ele valorizava o nosso tempo juntos. A mamãe deixava tudo pronto e pedia para que eu apenas esquentasse a nossa comida no micro-ondas e não mexesse de jeito nenhum no fogão. E eu obedecia a sua ordem. Mexer no fogão era proibido. Estudávamos à tarde e eu era o responsável por colocá-lo na perua escolar. E quando meu irmão entrava e se sentava e a monitora fechava a porta, eu corria para minha escola, que ficava na mesma calçada da nossa casa. Aquele era o nosso ritual diário, e isso fez com que o meu irmão confiasse apenas em mim. Quando ele sentia dor ou ficava com medo, era só comigo que ele se sentia confortável, e todas as outras pessoas o deixavam irritado. E com paciência eu conseguia entender o que ele estava sentindo. E essa ligação especial entre nós se fortaleceu ainda mais. O meu irmão Leandro recebeu uma proposta de trabalho em outro estado e os nossos pais apoiaram, dizendo que oportunidades assim não podiam ser desperdiçadas. E ele acabou se mudando. Mas mesmo de longe, ele não se esquecia do meu pagamento. O Leandro era um cara muito legal. Com o tempo,
eu consegui um emprego e nessa mesma época a mamãe foi demitida e aproveitou para ficar em casa e cuidar do Olavinho. E o que mais me surpreendeu foi quando a minha mãe contou que no final de todas as tardes ele se sentava na varanda e ficava esperando por mim. E ninguém conseguia tirar ele de lá. O Olavinho só saía da cadeira quando eu chegava. E sabendo disso, eu sentia muita vontade de retribuir de alguma forma todo o carinho do Olavinho. E mesmo cansado do trabalho, eu sempre arrumava um tempo disponível para estar com ele. Era uma maneira de mostrar o quanto ele era especial para mim. Quando o Leandro, o meu irmão, voltou para São Paulo, ele veio com uma namorada. A moça estava grávida e ele explicou que não quis contar a notícia pelo telefone, pois algo tão maravilhoso merecia ser compartilhado pessoalmente. No começo, o papai ficou chateado porque achou que o Leandro não podia ter escondido por tanto tempo aquela gravidez. No entanto, o meu irmão conseguiu convencer o papai, explicando que, por respeito a eles, preferiu falar pessoalmente e que papai entendesse e o perdoasse. E foi a minha mãe que precisou dizer ao meu pai que ele estava fazendo tempestade em um copo d'água e que o Leandro já era homem adulto e não um garotinho para ser chamado a atenção toda a hora. E dessa forma, o papai parou de se sentir chateado. O Leandro alugou uma casa e foi morar com a Samara. No entanto, a esposa do meu irmão era de poucos amigos e não gostava de receber visitas em sua casa. Os meus pais, sabendo do jeito dela, nunca foram nem tomar um café lá. Eu, por outro lado, sempre era convidado pelo Leandro para assistir os jogos de futebol, já que ele não podia vir à nossa casa, porque a mulher dele não deixava. Em uma dessas vezes, ao chegar, eu fui recebido pelo meu irmão com alegria na porta. Conversamos animadamente sobre futebol e ele me pediu para me sentar no sofá enquanto buscava algo para bebermos. E foi então que eu ouvi a minha cunhada dizer que não queria mais ninguém da nossa família socado na casa dela. Ou ele dava um jeito, ou daria a ela. E o meu irmão não disse uma palavra. Só se ouvia a voz da Samara. E quando ela parou de reclamar e bater as coisas, o meu irmão apareceu na sala, olhou nos meus olhos e perguntou se eu entendia. E eu respondi que sim. Me levantei, dei um abraço nele e fui embora. Depois disso, eu nunca mais pisei os pés na casa deles. E aos poucos, a Samara conseguiu afastar o Leandro de nós. O meu irmão não aparecia nem mais no Dia das Mães. E por amor à esposa, ele nos abandonou. E nos acostumamos a viver sem a presença do Leandro. A gente só ficava sabendo das coisas dele pelos outros. E os filhos do meu irmão eram tão metidos e arrogantes assim como a mãe deles. E o Leandro nem parecia mais aquele cara legal. Bom, comecei a namorar uma moça da faculdade, ela passou a frequentar a minha casa e eu a dela. E o Olavinho adorou a minha namorada e ficava super feliz quando ela aparecia. O nosso namoro engatou uma marcha tão rápida que em menos de 1 ano e meio decidimos nos casar. E foi uma decisão tomada com muito amor e certeza do que queríamos para o nosso futuro juntos. A minha vida
sempre foi marcada por uma sensação de leveza. Era como se a mão de Deus estivesse abrindo várias portas para mim. Eu fui abençoado em cada etapa, desde os empregos anteriores até uma intervenção divina que me levou a entrar na empresa dos meus sonhos. Era como se cada passo fosse guiado por uma força maior, e eu me sentia profundamente grato por todas as oportunidades que surgiram no meu caminho. A mamãe sempre dizia que tudo isso acontecia comigo por conta do meu coração generoso e que eu era o seu menino de ouro. Ela me aconselhava a nunca mudar por nada e nem por ninguém, e sempre deixar o meu coração me guiar. E era exatamente isso que eu fazia em todas as situações. O meu casamento com a Daiane era tranquilo, mas tínhamos um problema. Ela não queria engravidar e um dia ela acabou confessando que tinha medo de ter um filho e que esse filho fosse igual ao Olavinho. E aquilo me deixou chateado. Ela tentou remendar dizendo que nem todo mundo compreendia o comportamento do Olavinho e que ela não saberia lidar com um filho do jeito do meu irmão. E por isso implorou para eu parar de pedir filhos. E eu não discuti com a Daiane, mas perguntei o que ela esperava sobre o futuro do nosso casamento, considerando a sua resistência em ter filhos. E expliquei que o meu maior desejo era ser pai e como ficaríamos diante dessa diferença de opinião. E a minha esposa argumentou que saberia viver sem filhos e que qualquer coisa a gente adotaria uma criança. E compartilhei a situação com os meus pais, pois sempre fomos muito próximos. E eles me aconselharam a não tomar decisões precipitadas. Disseram que todos estão sujeitos a mudanças e que entendiam o ponto de vista da Daiane, já que lidar com um filho como o Olavinho não era uma tarefa fácil para qualquer pessoa. E as suas palavras me trouxeram conforto e me fizeram refletir sobre a situação de uma maneira mais ampla. Parei de pressionar a Daiane e decidimos apenas viver as nossas vidas. Viajávamos, aproveitávamos a companhia dos amigos, participávamos de festas quase todos os finais de semana. Essa era a vida que ela gostava de levar. E qualquer coisa fora do habitual deixava a Dai de tromba. E a situação se complicou quando a Daiane começou a tentar me impedir de visitar os meus pais e o meu irmão. Ela afirmava que depois de casados deveríamos cortar alguns laços familiares. Mas essa regra parecia valer apenas para mim, já que a família dela continuava vindo à nossa casa, passando tempo conosco nos finais de semana, sem que eu dissesse uma palavra. E isso gerou um sentimento de injustiça e desequilíbrio na nossa relação, pois eu valorizava muito a presença da minha família e não entendi o porquê só eu deveria abrir mão deles. Olha, os meus pais não costumavam sair muito de casa. Eles apreciavam o seu cantinho e sua própria rotina. A mamãe costumava dizer que não era necessário estar sempre na minha casa para provar que me amava, e que para mim e para minha esposa as portas sempre estariam abertas. Bom, recebi ingressos para um parque aquático da empresa onde trabalho e tinha direito a levar mais 2 acompanhantes. Comentei com a Dai que gostaria de levar o Olavinho conosco, mas ela reagiu de forma negativa, dizendo que não aproveitaríamos o passeio, já que o Olavinho tinha medo de tudo, e sugeriu
levar o sobrinho dela, argumentando que ele sim se divertiria mais. Além disso, propôs que se eu insistisse em levar o Olavinho, que fosse sozinho com ele. E sem me consultar, a Daiane ligou para sua irmã, perguntou se o Felipinho podia passar o dia conosco no parque. E aquele comportamento da minha esposa me deixou extremamente irritado. E na minha irritação, eu rasguei os ingressos na frente dela. Foi um momento difícil, mas decidi ter uma conversa séria com a minha esposa e declarei o meu desejo de nos separarmos. No entanto, ela não aceitou essa ideia. Em vez disso, afirmou que estava disposta a mudar, que me amava profundamente e que desejava muito ter um filho nosso. E as palavras da Daiane mexeram comigo e me fizeram repensar a minha decisão. E nesse tempo em que a minha esposa engravidou, o meu pai acabou falecendo de um AVC causado pelo tabagismo. E foi um momento triste para todos nós. A mamãe precisou aprender a lidar com a perda do papai, já que ele era o seu braço direito. E apesar da dor, ela mostrou força, especialmente pelo meu irmão Olavo. Mas a mamãe não conseguiu por muito tempo se manter forte, e aos poucos as enfermidades começaram a surgir. E ela ficou depressiva. Toda noite depois do trabalho, eu passava na casa dela. Lá, eu me encarregava de preparar tudo. E quando o Olavinho terminava o jantar, eu retornava para casa. E infelizmente, ao chegar, era recebido pela minha esposa com uma série de reclamações. Ela achava um absurdo eu ir para a casa da minha mãe e preparar o jantar, e afirmava que a minha mãe estava com manha e que a minha cunhada tinha total razão e feito certo em afastar o Leandro daquela gente. Olha, eu só não discutia com a Daiane porque ela estava grávida, mas vontade não me faltava. Eita mulher incompreensível que eu tinha arrumado! E à medida que os meses passavam, infelizmente a minha esposa sofreu um aborto espontâneo. A Daiane acordou sentindo muita dor, cólicas abdominais intensas e corremos para o hospital. Eu estava tão nervoso que estava fazendo besteira no trânsito, mas era apenas a vontade de chegar logo no hospital. E quando chegamos, ela foi logo atendida. E a notícia do aborto nos deixou simplesmente destruídos. No entanto, foi a minha própria esposa quem me consolou, dizendo que éramos jovens e ainda poderíamos ter outros filhos, e que Deus sabia de todas as coisas. E após o aborto espontâneo, a nossa vida continuou. A Daiane decidiu dar o tempo de tentar outra vez engravidar, pois ainda estava lidando com o trauma da experiência anterior, e eu respeitei e não toquei mais no assunto de filhos. Sabe, devido aos muitos sobrinhos da minha esposa, a nossa casa estava sempre cheia de animação e bagunça, e eu não me importava. Para mim, estava tudo bem. No entanto, havia um problema. O meu irmão não podia vir nos visitar, porque ela acreditava que as crianças ficariam assustadas com o jeito do Olavinho. E a nossa briga começava outra vez. E chegamos a brigar todos os dias por causa disso. E não era eu quem começava a briga não, viu? Era a própria Daiane. Tudo ela colocava o nome do Olavinho no meio. E aconteceu que a minha mãe adoeceu e precisou ser internada. E confesso que me senti impotente vendo a mamãe do jeito que estava. E na minha fragilidade,
eu tentei contar com o meu irmão, o Leandro, para revezar os cuidados, mas ele inventou várias desculpas e eu não pude contar com ele. Além disso, a minha esposa não queria que eu ficasse com a minha mãe no hospital, nem com o meu irmão. Mas eu dei um basta na situação e falei para ela que a minha paciência tinha limite e que naquele momento tudo o que eu precisava era de paz. E foram 11 dias com a minha mãe tendo melhoras e pioras. E no dia 23 de novembro ela partiu por causa de um problema no coração e na respiração. Foi como se um filme passasse na minha cabeça. E lembrei dos tempos de criança, das broncas e dos conselhos que ela me dava. E agora eu estava ali, diante do seu corpo sem vida. E eu só conseguia chorar. O meu irmão Leandro apareceu para se despedir, mas não se aproximou de nós. E eu ouvi quando a esposa dele perguntou para mim com quem iria ficar o Olavinho. E eu só fiquei esperando a Daiane responder alguma coisa. Mas ela ficou quieta. E depois do enterro da mamãe, o Leandro veio falar comigo e perguntou o que eu iria fazer com o Olavinho. E eu respondi que iria continuar fazendo o que eu sempre fiz, cuidar dele, e que o Olavo não era peso. O Leandro continuou com as suas desculpas esfarrapadas e eu disse que ele podia seguir a vida dele como sempre seguiu e que o Olavinho era minha responsabilidade. Me despedi dele e fomos para casa. E durante o caminho, a Daiane desabafou sobre como não queria viver sob o mesmo teto que o meu irmão, descrevendo as suas frustrações com os modos e comportamentos dele, e que ele em casa seria como tirar a nossa liberdade. E mesmo inconformado com tudo o que ela estava falando, eu optei em ouvir em silêncio. Poxa, a minha esposa não respeitava minha dor. Eu havia acabado de perder a minha mãe. E ao chegarmos em casa, pedi para o Olavinho ficar sentado no sofá, enquanto eu subi para o meu quarto. Arrumei as minhas malas, peguei tudo o que era meu, e quando a Dai me viu pronto para partir, eu simplesmente expliquei que, entre ela e o meu irmão, eu escolheria ele, pois ela era capaz de se virar sozinha, enquanto ele precisava de mim. E sem entrar em conflito, me separei da Daiane. E mesmo depois da separação, ela tentou me reconquistar, dizendo que eu era um excelente marido que me amava. Porém, eu refleti que se ela não valorizava as mesmas coisas que eu valorizava, então todas as palavras dela perdiam o sentido para mim. Não voltei com a Daiane, segui a minha vida com o Olavinho. Contratei uma pessoa para cuidar dele enquanto eu trabalhava. O meu irmão era como um menino de 2 anos. Ele não dava trabalho, não era agressivo. E se você deixasse ele no sofá, sentadinho assistindo TV, ele ficava lá o dia todo. O meu irmão seguia uma rotina, frequentando um centro de atendimento especializado. E lá ele tinha uma afinidade especial com a doutora Camila, uma fonoaudióloga que ele realmente amava de paixão. E sempre que eu o buscava, lá estava ela gentilmente segurando a sua mão. E aquilo me trazia uma imensa felicidade. Saber que existia alguém além de mim que verdadeiramente gostava dele e o tratava com carinho. E quando íamos para casa, eu costumava brincar com o Olavinho,
dizendo que ele gostava de mulheres bonitas e que a Camila era uma gata. E de tanto eu dizer que ela era uma gata, eu acabei me apaixonando por ela, mesmo sem saber se a moça era comprometida ou casada. Então, eu passei a prolongar as conversas ao buscar o Olavinho. E ela só tinha elogios para ele. Mencionava que ele estava mais esperto, compreendendo melhor as palavras e que a sua evolução era notável. E assim a gente foi criando uma afinidade. E quando a Camila me via estacionar o carro, já abria aquele sorriso. E um dia eu criei coragem e perguntei se ela namorava ou era casada. E a Camila? A Camila me respondeu que estava solteira esperando pela sua alma gêmea. Brincando, eu disse: a sua alma gêmea chegou, sou eu. E ela sorriu timidamente e me entregou o Olavinho e disse até segunda. E eu achei que tinha dado uma bola fora. Mas, para minha surpresa, a Camila disse que simpatizava comigo e que a gente poderia sair qualquer dia para conversar. E combinamos em um barzinho. Deixei o meu irmão com a moça que cuidava dele e fui ao encontro da Camila. Nossa, ela estava mais linda do que o normal. E eu confesso que senti o meu coração balançar de um lado para o outro dentro de mim. A Camila era uma jovem inteligente de mente aberta, sempre disposta a ajudar os outros. Ela tratava as pessoas com carinho, era gentil e eu fiquei completamente encantado por ela. Olha, começamos a namorar e a Camila me disse que eu era o cara que ela esperou a vida toda e que eu tinha todas as qualidades que ela sonhava e pedia a Deus. Nos casamos, tivemos logo no primeiro ano do nosso casamento a nossa primeira filha, a Sofia, e depois veio o nosso bagunceiro, o Antônio. Camila cuida do Olavinho com todo amor e carinho. E ele só dorme quando ela vai no quarto dar o beijinho de boa noite dele.